Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver busca das fontes de informação. Fontes de informação. Então, só a título assim mais de curiosidade, você bom, as fontes de informação são materiais digitais ou impressos que será utilizado para embasar o trabalho de pesquisa. E a título de curiosidade, na verdade, a gente tem três tipos de fontes básicas, tá? O que chamam de fontes primárias, tá? São aquelas pertinentes ao produto de informação elaborado pelo autor, quer dizer, uma tese, uma dissertação, um artigo, um livro, quer dizer, alguém fez um trabalho, fez um estudo e publicou esse trabalho. As fontes de informação secundária trazem informações agrupadas e organizadas, tendo a função de facilitar o uso da informação dispersa em fontes primárias. Aqui ele dá exemplo, por exemplo, enciclopédias, dicionários, as próprias bases de dados podem ser considerados como fontes de informação secundária, porque elas pegam aquela informação primária e fazem uma estruturação dessa informação. E por último, as fontes terciárias, que são guias das fontes primárias e secundárias, trazendo uma síntese ou consolidação das informações. Tá? Então aqui, por exemplo, bibliografias, serviços de indexação de resumo, catálogos coletivos, guias de literatura, bibliotecas e centros de informação, revisões de literatura, que seriam as fontes terciárias, que pegam a informação e tratam ela, gerando novas informações, digamos assim. Tá? Basicamente, o que a gente vai usar são as fontes de informação primária. Tá? Bom, principais fontes para pesquisa científica. Então, nós temos aqui os artigos científicos, que é a nossa principal fonte, é o nosso foco ali, onde vai representar assim em torno de 80% ali das fontes que a gente vai consultar durante uma tese de doutorado ou uma dissertação de mestrado, tá? Em seguida, nós temos os periódicos, tá? Porque a gente separou aqui em artigos e periódicos, porque às vezes, por exemplo, você está buscando um artigo específico, mas às vezes você também busca um periódico. Por quê? Porque aquele periódico ele publica determinados temas que são do seu interesse. Então, às vezes, você não consegue identificar o artigo, mas lendo, verificando o número dos periódicos, vendo o seu sumário, etc. e tal, você pode encontrar material que seja do seu interesse. Tá? Depois você tem os livros, tá? Não é tão comum a gente utilizar, mas pelo menos uns 10% das nossas fontes vão ser livros. Que normalmente são aqueles livros seminais da área, livros absolutamente importantes que você tem que consultar. Não, digamos, eles normalmente não vão trazer a vanguarda daquele tema, mas eles vão trazer informações, normalmente informações de base, informações de metodologia, de técnicas de pesquisa ou de uma base conceitual que é importante para estruturar o teu trabalho. Tá? Outras fontes, bom, daí teriam os eventos científicos, que são fontes assim menos confiáveis. Os artigos normalmente não têm um resultado, uma discussão tão aprofundada, mas eles têm a vantagem de eles serem mais imediatos. Então, quer dizer, antes de terminar uma tese, antes de terminar uma dissertação, antes de terminar uma pesquisa, quer dizer, você tem publicações de resultados parciais, que normalmente ocorrem nesses eventos. Então, eles têm ali a sua contribuição. Depois, as bases de tese e dissertações, que também é importante você consultar para ver trabalhos semelhantes, para ver se por acaso o teu trabalho já não foi desenvolvido por algum outro autor, algum outro pesquisador, mas buscar trabalhos correlatos, tá? Que possam auxiliar também na estruturação e no desenvolvimento do seu próprio trabalho. Depois as bases de dados científicas, que elas, digamos assim, elas agrupam, na verdade, os periódicos, elas agrupam patentes, elas agrupam uma série de documentos e facilitam depois para a gente o acesso. E não dá para deixar de esquecer as organizações científicas, tá? Que a gente volta e meia está utilizando algum dado importante, principalmente no embasamento dos nossos trabalhos. Então, o IBGE, então é frequente a gente estar usando um dado, uma informação trazida pelo IBGE, o IPEA, eventualmente,
E, no nosso caso, nós temos o CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que oferece também uma série de dados que são bastante interessantes aí para a área de pesquisa. Mas tem outros aí que podem ser procurados e consultados. Bom, vamos começar a ver onde obter então essas fontes, tá? Primeiro os artigos. Os artigos vão estar vinculados às bases, de certa forma, e aos periódicos, mas às vezes vale a pena a gente fazer uma busca mais individualizada, tá? Aqui eu passei para vocês 3 fontes. Então tem o diretório dos journals que são em acesso aberto. É bastante interessante, porque muitas vezes o que tem acesso aberto acaba não migrando para as bases pagas, como a Scopus, a Web of Science, etc. e tal. Então sempre vale a pena dar uma olhadinha, tá? Então esse é um dos endereços onde você pode buscar os artigos diretamente. O famoso Google escolar ou Google acadêmico, tá? Na verdade, o que acontece é uma ferramenta que você busca pesquisas mais específicas em termos de publicações científicas, e recentemente apareceu uma base gratuita, também interessante, que o foco é a busca dos artigos, é a base Dimensions, onde você tem, por palavra-chave que você pode usar em inglês, alemão, espanhol, em português. Isso é interessante porque você consegue obter os artigos a partir das palavras em português, os artigos e publicações e documentos em português também, e depois ter a informação estruturada sobre essas publicações, tá? Bom, periódicos, tá? Da mesma forma que na busca pelos artigos, eu coloquei aqui uma primeira, digamos assim, uma primeira base, que é a Cielo. E essa é uma base interessante porque ela é uma base de acesso livre e ela trabalha basicamente com revistas e journals aqui de língua portuguesa e espanhola. Então tem todos os países da América Latina e da Península Ibérica ali estão presentes. Então tem publicações bem interessantes e também é de acesso livre. O foco aqui é no periódico. Você pode procurar o artigo, mas você vai entrar sempre pelo periódico. Então, você no fundo está buscando o artigo, mas a lógica de busca e de utilização da interface é o periódico em si, tá? Então, deixei essa aqui como uma referência importante para vocês pesquisarem, tá? Periódicos internacionais, vocês precisam acessar daí normalmente o portal da CAPES, exceto aquele primeiro lá que eu mostrei para vocês, que é o diretório de periódicos de acesso aberto, tá? Bom, para acessar o portal da CAPES, a primeira coisa que você vai ter que fazer é entrar lá na página da CAPES e vai ter em cima, quase no centro da página, chamado ali Acesso Café. Então, entrar aqui para acessar periódico e as bases de dados. Em seguida, quando você clicar no Acesso Café, ele vai aparecer para vocês digitar a sigla da instituição. No nosso caso, o TFPR. E ele vai achar a instituição, você confirma lá a instituição, imediatamente ele vai abrir essa tela aqui, ó, que é uma tela de login, onde você vai utilizar o teu usuário e senha do login que a gente utiliza no TFPR para acessar o e-mail, para acessar o sistema, ou seja, o nosso login da universidade, tá? Depois que você acessar o portal de periódicos, você pode ir lá na busca por periódico e pedir, por exemplo, um que tenha no título do periódico a palavra construction, tá? Eu selecionei aqui o periódico Automação na Construção, que é um periódico interessante. Ele fala é um periódico que é classificado como A1 na nossa área, pelo Qualis, tá? Que se publica bastante coisa sobre processos de negócio, processos de gestão. A
parte de informação, BIM também aparece bastante coisa, tá? Então aqui você pode procurar o periódico que tenha, por exemplo, ou um termo no nome, ou de repente pelo ISSN, e ele vai te dar a lista de periódicos que tem aquele termo no nome. Você pode selecionar um, foi o meu caso, que apareceu esse periódico aqui. E daí ele mostra as opções de acesso. Então eu posso às vezes acessar diretamente a revista ou acessar por meio ali de uma base de dados, tá? E depois achar os números, achar os artigos, procurar por autor, por palavra-chave, assim como for conveniente aí para minha busca, ok? Mas essa é a forma de buscar especificamente o periódico e depois acessar os artigos, tá? Outra fonte que a gente vai utilizar são os livros, como a gente falou, tá? Então, eu deixei aqui também algumas referências, né? Então você tem esse diretório também de livros em acesso aberto. É um diretório assim que não tem uma quantidade assim enorme de livros, mas tem bons livros e que você pode eventualmente buscar algum que seja do seu interesse. O próprio Cielo vai ter também, assim como tem para periódicos, vai ter os livros em acesso aberto, que são livros que foram passados por um editor e que tem uma certa qualidade, então também vale a pena olhar. Buscar no site das universidades, seja eventualmente por oferta de livro digital, mas também uma referência que esteja lá na biblioteca que você possa consultar. Eu sempre recomendo também, não é propaganda, mas utilizar a estante virtual, que você vai ter um site de compra e venda de livros novos e usados, mas ele está focado muito nos usados. Então ele faz uma confederação de sebos assim, onde permite você, a partir do título, você encontrar o livro em alguns desses sebos. Eu até tive um episódio bem interessante, há uns anos atrás, eu precisava de um livro em inglês e entrei nos sites americanos, nas livrarias, né? Tentei procurar, não estava conseguindo achar, porque ele estava esgotado, etc. Daí eu pensei, vou entrar na estante virtual. E não é que eu achei o livro, achei por um preço que era 30% do valor do livro novo, tá? Que teria que vir da Inglaterra ou de um outro país assim, que me custaria ainda mais de impostos e transporte. Eu paguei 30 valor no livro, uma edição anterior apenas, quer dizer, não muito utilizado, que eu estou utilizando até hoje. Então, realmente vale a pena. A gente se surpreende, às vezes acha coisas bem interessantes ali, que podem ser adquiridas assim por um preço bastante acessível. Outras fontes de informação são os eventos científicos, tá? Eu coloquei em primeiro aqui porque é um evento que eu participo sempre, que são os eventos da Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído. Eu digo eventos porque aqui tem um deles, que é o principal, que é o Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, que é um evento agregador que ocorre a cada 2 anos, que trabalha muito com instalações, um pouco com materiais, conforto, gestão, como eu falei, novos materiais, a parte de... bom, ele congrega um conjunto ali de atividades que não pega toda a área de construção. Vocês vão ver o seguinte, que na área de construção civil, o que acontece? Você tem muitos congressos especializados, então você vai ter um congresso mais voltado para estruturas, um mais voltado para geotecnia, um mais voltado para a área sanitária, tá? E aqui é um grupo mais voltado à gestão, conforto, entra alguma coisa de materiais. Então, digamos assim, é um congresso interessante para se participar. Ele, digamos assim, cobre uns 60% das áreas da construção. Depois tem o famoso Congresso Brasileiro do Concreto, da Ibracon. Então também é um congresso importante, trabalha com concreto, mas todas as matrizes, os materiais de matrizes cimentícias, e é realmente o congresso mais importante da área. Tem o Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, que é promovido pela ABS.
que é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, que é um congresso também importante da área. Temos o Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica, o COBRANSEG, que também é um congresso importante, tá? Também é cada 2 anos e quem trabalha nessa área realmente tem que participar. Tem o Congresso Brasileiro de Pontes e Estruturas, que é um congresso importante na área de estruturas, e o Congresso Brasileiro de Cerâmica. Existe, na verdade, provavelmente mais uma dezena de outros congressos, mas eles são cada vez mais especializados. Cabe a vocês aí daí verificar aqueles, ou pesquisar aqueles que são importantes aí para a área de estudo de vocês. Tá? Em termos de congresso internacional, aí daí é uma loucura, né? Porque se você pega ali, tem, sei lá, uma centena de congressos. Entre esses congressos, talvez o mais importante talvez seja esse ICCEE, tá? Que deve estar na 25ª, uma coisa dessa ordem, edição, e congrega praticamente todas as áreas da engenharia. Tá? Então é um congresso já antigo, com uma certa reputação e que agrega praticamente todas as áreas. Se vocês entrarem nessa wiki aqui, que é um wiki para chamadas de trabalho, vocês vão achar ali uma dezena uma centena aqui de chamadas na área de civil. E se vocês entrarem nesse outro site, na área nessa Academia de Ciências, Engenharia e Tecnologia, vocês vão encontrar assim em torno de uns 250 congressos relacionados à área de civil. Então, é muita coisa. Então, para cada área, eu acho que você tem que selecionar aquilo que realmente interessa. E daí tentar seguir, eventualmente publicar e recuperar os anais no sítio do evento e verificar a importância ali para o teu trabalho daquelas publicações. Como eu falei, porque as publicações em congresso? Porque normalmente elas são mais recentes ainda do que as publicações em periódicos. Elas às vezes não são tão profundas, né? não tem um resultado tão conclusivo, etc., mas vão mostrando pesquisas em andamento ou uma síntese aí de algum trabalho maior de pesquisa. Bom, outra fonte importante são as bases de teses e dissertações. Tá? Tem a base de teses e dissertações do IBICT, que é uma base mais antiga, que é o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, tá? Mas que tem bastante coisa e ela é uma base anterior à base da CAPES, então é uma base assim mais tradicional. Mas tem o acervo da CAPES, que por estar ligada à nossa avaliação e tal, ela é muito completa e muito boa de ser utilizada. Então você pode procurar por autor, por palavra-chave, por título, por membros da banca, por local, por universidade. Realmente é muito boa, eu acho que vale a pena consultar. E você tem o acervo das defesas ali, né? Não só do nosso programa, mas de toda a UTFPR. Então vale a pena também pesquisar. Então eu coloquei mais algumas. O acervo da USP, da Unicamp, da UFRJ. Tem o domínio público, que também apresenta muitos trabalhos de tese e dissertações. E também o acervo do MIT, tá? Onde vocês, através desse link, entram direto no acervo de todas as dissertações, teses, trabalhos lá de conclusão do Instituto. Tá? Então, são suficientes aí para vocês buscarem muitos trabalhos. Bases científicas, tá? Então a gente já viu isso aqui um pouquinho, aqui eu coloquei algumas adicionais. Como eu já falei, as bases normalmente são especializadas. A Scopus é a base mais abrangente, portanto a mais utilizada. A Web of Science é uma base importante, que também cobre o nosso domínio. Apareceu a base Dimensions, que é uma base gratuita. Qual que é a vantagem que ela possui? Você pode procurar trabalhos, por exemplo, enquanto se você for fazer uma pesquisa na Scopus, que é uma base bem abrangente, com palavras em português, você vai achar
2 artigos, quer dizer, uma quantidade muito pequena de trabalhos. Já na Dimensions, você vai encontrar, se usa para a mesma string ou para as mesmas palavras, você vai encontrar uma centena de artigos. Então, ele tem muitas revistas em português indexadas, todas da Cielo, várias outras que não estão, às vezes, indexadas a essas bases gratuitas, mas que estão estruturadas. Então, você consegue muita informação daí, por exemplo, do que se produz em termos de ciência no Brasil, naquele assunto que você está interessado. Então é interessante buscar uma base internacional, onde você vai ter uma abrangência maior, tá? Tipo Scopus, Web of Science, e utilizar como complemento a Dimensions, que vai te dar o estado da ciência no Brasil. Tá? Qual que é a vantagem dela em relação ao Google Acadêmico? A vantagem é que ela, por exemplo, ela vai pegar, digamos, e te dar depois a informação de uma maneira mais estruturada. Você pode até baixar um arquivo de metadados e tratar isso depois com softwares bibliométricos, analisar tendências, principais autores, etc. E o Google Acadêmico não permite isso. Você teria que fazer um processo praticamente manual. Tá? Bom, depois tem a Science Direct, tem a ProQuest, que tem bastante bases que são muito especializadas, inclusive algumas na área de civil. Tá? Mas, novamente, vocês vão ter que buscar aquelas que são mais interessantes para o trabalho de vocês. Aqui eu tirei uma lista do site da CAPES das bases relacionadas à nossa área, a área de engenharia civil. Eu deixei marcado em vermelho aqui algumas que são interessantes. Tá? Então, a base da Sociedade Americana de Engenheiros Civis, tá? Aqui uma da ProQuest, que é Abstract na área de engenharia civil. Mas veja bem, já você vai ter os abstracts, que normalmente esses abstracts vão estar indexados com o artigo completo na Scopus. Então, às vezes não vale a pena você usar, ela é especializada, mas tudo bem. Eventualmente, uma outra revista você pode buscar. Você tem a base da ICE, que é mais ou menos são umas 25 revistas que eles publicam na área de civil. Tá? Depois tem a Cielo, novamente, a Science Direct, a Scopus e a Web of Science. Tá? Então, vejo bem, são normalmente as mesmas bases que a gente vai acabar pesquisando. Quer dizer, não são 100 bases. Você vai ter entre 10, talvez, para escolher 2 ou 3 para utilizar. E dependendo do trabalho, utilizando a Scopus já é suficiente.